Olá, você que está sintonizado aí no canal 11 da NET, começa agora mais um Embaixada Brasil, o seu viés político aqui na TV Polo de Cubatão. Você pode acompanhar a este e a outros programas também nas nossas redes sociais, no YouTube, no da TV Polo e do próprio Embaixada Brasil. Você também pode ver o Embaixada Brasil no site da TV Polo, no www.tvpolo.org.br. Bem, o nosso convidado de hoje é considerado nos Senadinhos aqui da cidade a pessoa mais técnica e expert em administração pública no atual governo Ademar Oliveira. Estamos falando do atual vice-prefeito de Cubatão, Pedro de Sá, do PTB. Pedro, seja bem-vindo à Embaixada Brasil. Obrigado, Valentim. Obrigado, Tiago. Obrigado pela qualificação. De fato é uma honra. O que dizem para os senadinhos, a gente veio aqui bater esse papo para confirmar isso. Hein? Isso é muito legal, porque de fato, assim, uma experiência muito grande no trabalho dentro da área pública. E estudei muito também para chegar até aqui. Fiz faculdade de engenharia, além da engenharia que todo mundo conhece, fiz administração de empresas, fiz pós-graduação em engenharia econômica, fiz pós-graduação em gerência de cidade. Então nada se consegue sem esforço. Eu fiz a minha parte, graças a Deus fico feliz com esse reconhecimento do Senadinho, da rua, que é o mais importante. A gente agradece a sua presença, Pedro. E nos comentários, ele, Tiago Dantas, o homem da Folha de Cubatão, que cobre a cidade. Bem-vindo, Tiago. Obrigado, Luiz Fernando Valentim Cardoso. Gosta do meu nome completo, esse menino. Obrigado, Pedro Sá. E vamos tentar aí entender a máquina pública cubatense com Pedro de Sá. E você que está aí sintonizado na TV Polo, não saia daí, porque voltamos daqui a pouquinho. E retornamos para dar início à Embaixada Brasil, como já disse na abertura do programa. O entrevistado de hoje é Pedro de Sá, vice-prefeito de Cubatão. Um pouquinho mais sobre o currículo do Pedro. Pedro é filiado ao PTB desde 2011 e foi candidato a prefeito na campanha eleitoral do ano de 2012, obtendo 7 mil votos, equivalente a 10% do pleito eleitoral. O Pedro, neste governo, já acumulou os cargos de secretário de Educação, Planejamento e Cultura. E como já dissemos na abertura do programa, é considerado por muitos especialista em administração pública. Pedro, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Eu gostaria que você comentasse como você acabou acumulando tantos cargos assim nesse governo. Então, Valentim, na verdade, eu sou um cara que sempre, durante a minha história, primeiro procurei aprender em todos os lugares que eu passei. Então, eu trabalhei com defesa civil, com meio ambiente, com a própria educação, na diretoria de obras, onde a gente fazia manutenção das escolas. Então, eu sempre me relacionei muito bem com as pessoas, procurei aprender. E toda vez neste governo, principalmente nesse segundo ano de governo, que houve alguma dificuldade, alguma necessidade de uma intervenção mais direta, que eu pudesse usar a minha experiência, foi isso que eu fiz. E foi o que a gente foi fazer quando, por exemplo, eu fui para a educação para fazer uma reorganização administrativa, diminuir custos, principalmente de transporte, aproximar as crianças das escolas, elas estudarem perto de casa. E eu tive a oportunidade também de criar e valorizar diversos programas de contraturno. Então a gente criou um programa de musicalização para os professores de pré-escola com a Sônia, que é a maestrina, né, do Coral Canto Mágico. Ela faz um trabalho com os professores, ensinando desde a infância a criança desenvolver essa habilidade. A gente ampliou o centro de línguas, atendeu toda a fila de espera do centro de línguas, que infelizmente agora em 2019 foi fechado, inclusive, e incentivou a Feira de Ciências, que tem lá no Maria do Rosário, e também tinha no Anchieta, também foi suspenso nesse ano de 2019, mas a gente procurou, com pequenas atitudes, diminuir custos e ampliar a atividade de contraturno, a atividade complementar de formação da criança. Na cultura, conseguimos incluir um grupo cultural aqui de Cubatão, no Circuito Cultural Paulista, fez apresentações em 5 municípios do estado de São Paulo, recebeu uma remuneração por conta dessas apresentações, uma remuneração que foi maior do que tudo que eles receberam no ano anterior
inteiro de batalha, conseguimos manter e retomar, manter a Paixão de Cristo, retomar Caminhos da Independência. E na Secretaria de Planejamento, que é onde agora eu estou mais focado e me dedicando, estou podendo ter a oportunidade de informatizar a questão de certidões de uso do solo. Vai para, a partir agora deste mês de abril, passa a ser tirar direto no computador, ninguém precisa ir lá abrir processo, pedir certidão. Estamos revendo o plano diretor para criar condições melhores de atrair investimentos e também numa próxima etapa o processo de aprovação digital de obras. O engenheiro responsável cuida do assunto. Então a gente está tentando colocar aquilo que a gente aprendeu em favor da população. Bem, Pedro, você falou que o governo Ademar começou com a proposta de reduzir custos, né? Tanto é que a gente sabe que algumas secretarias não foram ocupadas até hoje, né? E sabendo disso, você acha que, por que você acumulou logo 3? Faltava alguém para compor essas pastas de uma maneira mais técnica? Ou usaram daquele termo, chama o bombeiro, parece que você é o bombeiro da administração, ou pelo menos foi? Por um tempo eu até realmente tinha essa brincadeira de eu ser o bombeiro e da pessoal da televisão tá sempre me marcando, sempre vindo para cobrar alguma coisa do governo, acabava indo, eu dava a entrevista. Mas eu acho que foi uma questão de oportunidade e principalmente pelo contato que eu tinha com a equipe. O meu conceito é de que não é o secretário que toca a pasta, é a equipe que ele tem a seu dispor. Então, com pessoas do quadro na área da educação, na área de cultura e na área de planejamento, a ideia é que a gente seja um fomentador, que a máquina funcione sozinha. Então, é isso que todos os secretários precisam entender. Por mais que ele interfira para dar o rumo das coisas, quem faz de fato acontecer é o funcionário público. Uma má relação do funcionário com sua equipe acaba comprometendo o resultado. Tiago? Eu vou voltar alguns anos atrás, começo da administração do Ademar, e logo houve a reforma, né, do serviço público. Eu queria saber como é que vocês receberam a máquina pública. Em 1 minuto. A gente recebeu a máquina conforme foi apresentado, com dívidas de quase R$1 bilhão, 300 milhões de dívidas com fornecedores, 300 milhões de dívidas de previdência, 300 milhões de dívida de precatório e uma necessidade de fazer uma readequação, porque a receita, se ela não cai nominalmente, mas ela está congelada, então os custos aumentam e a despesa não cai. E a gente então continua nesse exercício de encaixar dentro do orçamento toda a nossa despesa. Ok, Pedro, obrigado. E daqui a pouco a gente retorna aí para o segundo bloco, entrevista com o Pedro de Sá. Não sai daí, a Embaixada Brasil é aqui, é na TV Polo. Samia Móveis e Decorações, tudo para o seu lar. Há mais de 18 anos acreditando e investindo em Cubatão. Temos o que há de melhor em camas, estofados, salas e os melhores homes para o seu ambiente. Móveis modernos e com qualidade que você merece. Aqui você decora sua casa com preço baixo e pagamento facilitado. Localizado na Avenida Martins Fontes 650, na Vila Nova, em frente ao Posto BR. Aceitamos cartões e facilitamos o pagamento. Estamos aqui na Vila Nova, venha nos visitar. E venha fazer um bom negócio na Samia Móveis. Samia Móveis e Decorações, tudo para o seu lar. O Embaixada Brasil volta para o segundo bloco para dar início à entrevista com Pedro de Sá, vice-prefeito de Cubatão. Pedro, eu gostaria de voltar aqui para o segundo bloco. Você, além de vice-prefeito, é funcionário público de carreira. E eu gostaria da sua opinião sobre todo esse imbróglio que houve dos professores com a administração municipal. Foi necessário todo esse desgaste? Eu acho que a gente demorou muito para reagir, ficou durante 2 meses achando que alguém estava fazendo estudo, dizendo que outras pessoas estavam fazendo estudo e na prática não se efetivavam. Só foi de fato acontecer um movimento a partir de uma entrevista que eu dei lá no Paço para os professores, dizendo: olha, não tem projeto para ir para a Câmara. A partir desse momento, houve uma mobilização do governo, a Secretaria Jurídica, o gabinete se mobilizaram para produzir um projeto. Foi produzido, não foi aceito pela categoria.
foi questionado, foi apresentada uma contraproposta que, no final das contas, se não deixou todos felizes, minimizou o conflito. Com uma única ressalva: os funcionários de nível superior perderam 30% dos seus salários por conta da perda de um código 570 por uma ação judicial que a prefeitura foi determinado que se retirasse. Só que imagina um profissional de nível superior perder 30% do salário. Não houve uma atenção com esse pessoal, que são em torno de 400 a 500 funcionários de nível superior na prefeitura, e eles acabaram sendo os grandes prejudicados. O projeto não atende essa categoria e eu entendo que o governo deve olhar com muita atenção, muito cuidado para poder resgatar o empenho, o interesse, a vontade de fazer bem feito do profissional de nível superior, que é fundamental para o funcionamento da máquina. Perdão, Thiago. Quantos funcionários públicos tem a prefeitura? A prefeitura tem hoje em torno de 4.200 funcionários, em torno de 1.800 estão na Secretaria de Educação, 1.000 na Secretaria de Saúde e os demais distribuídos por todas as secretarias. A cobrança que foi feita em cima de você pelo fato de você ser funcionário público, você achou que foi diferente do prefeito Adhemário ou a cobrança foi igual? Foi absurdamente diferente, muito maior. Ainda hoje sou cobrado porque talvez devesse ter tomado posições mais radicais e antes desse momento. Mas o meu entendimento, primeiro é que eu fui eleito junto com ele, então não cabe discutir rompimento, eu tenho que continuar colaborando. O que a população espera de mim é que eu seja de fato um colaborador, que eu coloque o meu conhecimento à disposição do governo. Isso é que eu tenho feito. E a questão do julgamento de se eu demorei ou não demorei, eu sempre tenho dito que eu luto dentro da trincheira. Então, eu sou um soldado defendendo o interesse do funcionário dentro do próprio governo para que isso acontecesse. E não tenho dúvidas de que se eu não estivesse no lugar que eu estou hoje, não teríamos hoje o que comemorar em termos de sucesso de um projeto que atingiu grande parte da expectativa da maior parte dos servidores. Thiago? Vou voltar de novo ao assunto de 2 anos atrás. Houve até uma grande briga entre funcionários públicos, professores. Sim. Na época, o dia das bombas lá na frente do Paço Municipal. Como é que foi ver aquela situação para você que é funcionário? Thiago, então, por coincidência, na data do evento, a gente não estava aqui, eu e o prefeito estávamos em Brasília, nós tínhamos uma audiência com o ministro do Transportes para uma questão dos viadutos que a gente está buscando para acesso sobre a ferrovia na Vila dos Pescadores e para o acesso da Miguel Couto e da Henry Borden, são mais 2 viadutos no processo de renovação das concessões de ferrovias, então a gente não estava aqui. Agora, pessoalmente, acho que o projeto foi mal conduzido, acho que o governo criou uma zona de conflito com o funcionalismo desde o primeiro momento. A gente tinha que primeiro se apropriar da situação crítica que a prefeitura estava, compartilhar isso com os servidores e depois apresentar as alternativas, ainda que duras, mas tinha que ter sido discutido com antecedência. De repente chegou... Foi uma atitude ditatorial da então secretária de administração, claro que respaldada por todo o governo, mas eu nunca tinha sido consultado. Quando eu vi o projeto, eu achei um absurdo e fui um ferrenho combatedor daquilo que aconteceu, mas não adianta chorar leite derramado. Então eu fiquei chateado por não ter sido consultado e não ter sido conduzido dessa forma, mas isso também não justificava outra ação que não levantar a cabeça e continuar lutando. E se a gente conseguir resgatar o crescimento de Cubatão, a gente consegue conceder novamente benefícios para os funcionários. Agora, na situação que a gente estava, precisava fazer um ajuste e essa foi a forma encontrada naquele momento. O resultado dessas reformas vão se refletir na máquina pública, no orçamento da prefeitura, quando mais ou menos? Você tem ideia? Ou já estão refletindo. Na verdade, esse ano a gente já tem meia folha a menos para pagar a cada ano. Meia folha hoje representa aí uma economia de 13 a 15 milhões de reais. Anuais. 13 a 15 milhões é suficiente para fazer algumas manutenções, para pagar o contrato da merenda escolar, por exemplo, ou do ônibus de transporte de estudantes. Então, é uma economia que tem uma contrapartida significativa em serviço para a população,
com o único agravante de ter sido imposta sem uma apresentação antecipada, uma consulta. Não, mas nem seria uma consulta, porque talvez não tivesse o que discutir para não fazer, mas um esclarecimento para que fosse mais fácil aceitar. Tudo que é enfiado goela abaixo e depois e a ferida não cicatriza. Então esse é o maior problema. Pedro, o cargo de vice-prefeito, muitos dizem que é um cargo muito ingrato, porque você está muito próximo da população e você não tem o total poder da caneta, né, para tomar decisões. As decisões são feitas com diálogo e com participação de todos. Realmente é difícil esse cargo? Valentim, o poder do vice é nenhum. A gente tenta influenciar as decisões, mas às vezes pessoas de fora com menos poder, que não estão no cargo de vice, conseguem muito mais força, alguém próximo do prefeito consegue muito mais ser ouvido do que o próprio vice. E o vice tem o ônus de que a população enxerga como o cara que está logo ao lado do prefeito, o próximo que vai fazer acontecer. Então a expectativa é gigante em torno do vice, mas por outro, também tem uma terceira questão. Nunca um vice teve uma atuação tão presente e tão empenhada em ajudar como eu tenho tido. E por que Cubatão tem esse histórico? Porque justamente ou os prefeitos eram autossuficientes demais, ou os vices eram submissos demais. Já tivemos bons vice-prefeitos aqui, Arlindo, Pinheiro, é verdade. Assim, falando dos mais recentes. Que não conseguiram, talvez, pelo menos a público, interferir com tanta veemência como tem sido a minha atuação. Alguns acho que atuaram muito nos bastidores, cada um tem uma vocação. E talvez pela própria experiência de executivo que eu tenho, haja uma cobrança maior e eu tenho uma possibilidade maior de contribuir. Então isso fez com, de fato, eu consiga ocupar um espaço e não tenho dúvidas que ainda tenho muito a fazer e muito a colaborar. Bem, chegamos ao final do segundo bloco, entrevista muito produtiva, né, Thiago? Aqui com o Pedrinho, falando de toda a experiência dele como vice-prefeito e também, não só administrativa, toda a experiência política. Pedrinho já disputou algumas eleições. Não saia daí, Embaixada Brasil volta daqui a pouquinho. Para viver, eu consumo. Podem achar que me limito a consumir coisas, mas não. Eu tenho um poder muito maior. Eu consumo informação. Eu compro causas, pela minha cidadania, por um mundo melhor. Minha maior força, a minha voz. Hoje sou mais consciente que ontem e exijo produtos e serviços melhores para hoje e amanhã. Mais transparência, sustentabilidade, saúde, conexão. Unidos somos fortes e nossas conquistas maiores. Abusou de um consumidor? Abusou de todos. Por uma causa justa, eu não fico calado. IDEC, eu compro abrigo. Samia Móveis e Decorações, tudo para o seu lar. Há mais de 18 anos acreditando e investindo em Cubatão. Temos o que há de melhor em camas, estofados, salas e os melhores homes para o seu ambiente. Móveis modernos e com qualidade que você merece. Aqui você decora sua casa com preço baixo e pagamento facilitado. Localizado na Avenida Martins Fontes 650, na Vila Nova, em frente ao posto BR. Aceitamos cartões e facilitamos o pagamento. Estamos aqui na Vila Nova, venha nos visitar e venha fazer um bom negócio na Samia Móveis. Samia Móveis e Decorações, tudo para o seu lar. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. E voltamos, infelizmente, para o terceiro e último bloco da Embaixada Brasil, que tem hoje a presença de Pedro de Sá, do PTB, vice-prefeito de Cubatão, que está falando aqui sobre a atual administração pública e falando também da sua experiência.
Pedro, agora dando foco agora maior para as eleições de 2020, né? Sabemos que você é um dos nomes que surgem na cidade para pleitear a corrida eleitoral de 2020. No entanto, como já falamos, você também é vice-prefeito. Nesse momento, você está agregado, de uma certa forma, ao prefeito Ademário. Há a possibilidade da dobradinha acontecer de novo para o ano de 2020, assim como aconteceu no ano de 2016, ou essa possibilidade realmente é nula? Então, eu sou de fato pré-candidato a prefeito e possibilidades dentro da política sempre existem, mas eu não tenho sentido que seja essa a intenção do governo, manter a mesma chapa para o próximo pleito. E dentro dessa perspectiva que eu entendo que eu tenho que consolidar minha posição de que eu tenho um projeto de cidade, eu não tenho um projeto de governo, eu não tenho um projeto político. Eu tenho um projeto para implementar as coisas que eu considero que são importantes, para gerar emprego, para melhorar a qualidade da educação e para que a cidade volte a ser, de fato, uma cidade agradável para se viver. Que a gente, por falta de manutenção, por falta de uma série de coisas, as pessoas estão cada dia mais indo embora. Quem consegue melhorar de vida vai embora. O próprio prefeito usa muito esse discurso. E eu, dentro desse enfoque, até trazer aqui um furo de reportagem, ontem estive num instituto de educação, porque apesar de eu ter saído de educação, eu ainda comecei uma conversa lá atrás, para a gente trazer um curso de capacitação, de aprimoramento, aperfeiçoamento para os professores de infantil. Eu estive ontem, né, então, não sei se na data do programa, mas estive recentemente conversando com o presidente da Uzi Minas sobre as possibilidades que a gente tem, não só na área de siderurgia, como na área de logística, lá no dique do Furadinho. E tenho conversado com as outras empresas do Polo para a gente voltar a gerar emprego. Tenho cobrado do prefeito que a gente vá ao governador para pleitear que seja trazido de novo o foco para o polo industrial de Cubatão, como o maior polo do estado de São Paulo, pelo menos, se não mais da América Latina, mas do estado de São Paulo, fonte de recursos para toda a região, para o estado e para o próprio país, e é nisso que eu tenho focado o meu trabalho. Como é que vai ser feito esse incentivo para atrair novamente as indústrias para cá? A gente está fazendo uma avaliação do custo, por exemplo, do aço no mercado internacional, conseguiu combinar com os técnicos para a abertura das planilhas, para a gente discutir esse assunto com detalhes e com qualidade, para poder apresentar uma proposta ao governo do estado, ao próprio governo federal, se houver oportunidade, do que de fato é preciso para que a gente volte a ter competitividade no mercado internacional e aí com isso possa reabrir a parte de áreas primárias da indústria siderúrgica. Além disso, existe uma demanda no mercado nacional por material galvanizado, uma unidade de galvanização. E também estamos conversando porque aí para essa área, Ipatinga ou Cubatão serão contempladas com essa unidade. Ela abastece, galvanização é a parte da siderurgia que abastece o mercado de automóveis, né, indústria automobilística e a linha branca, geladeira, fogão, essas coisas. Então, a gente está conversando com eles qual é a vantagem que tem levar para Minas, para poder tentar chegar num nível parecido no estado de São Paulo e trazer para cá, para Cubatão, essa atividade. Redução de impostos? Provavelmente redução de ICMS que não representa renúncia de receita, porque eu não tenho essa receita e, na verdade, o que a gente quer é gerar oportunidade para a economia local, emprego voltar a funcionar e, com isso, a gente gerar atividade econômica e crescimento novamente. E essa questão que foi levantada pelo próprio governo, que iria se investir num condomínio industrial para Cubatão, isso realmente é possível? Você está a par? O condomínio industrial foi uma ideia que eu levei para dentro da Uzi Minas. Eles têm uma área, que é o dique do Furadinho, 2 milhões de metros quadrados, aterrado, pronto para usar, se não inteiro, 70% dessa área em pleno potencial de utilização. E eu levei para lá logo no primeiro trimestre do governo, em 2017. Eles encamparam a ideia, desenvolveram a ideia e o que eu estou cobrando agora é velocidade em tirar a ideia do papel, porque a ideia já tinha que ter virado um projeto, já tinha que ter tido uma comercialização. A gente já levou, inclusive, grupos que têm condição financeira de tocar esse projeto e em breve a gente deve ter notícias. Foi isso que eu estive cobrando do presidente. Qual seria o procedimento? Cobrando no bom sentido, mas como ele funcionaria? consolidando. Como ele funcionaria?
Na verdade, o condomínio industrial que a gente pretende, a gente tem lá esse espaço que pode ser armazéns para armazenagem de grãos ou granel líquido, que são áreas que têm deficiência na estrutura produtiva brasileira. Então, existe um estudo sobre isso. A gente tem a vantagem de estar perto da estrada, ter ferrovia na porta e ter um porto com possibilidade de ampliação. Um porto, inclusive, privado, mais barato do que o porto estatal, o Porto de Santos. E aí, tudo isso agregado gera uma possibilidade de despertar o interesse. Aí precisa agilidade do governo de ser, de fato, parceiro de quem pode investir e facilitar e agilizar a tramitação de documentação para que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida. O poder público, em geral, é engessado e o que a gente está tentando fazer é romper esses bloqueios que acabam gerando desânimo no investidor e por isso talvez o Brasil não tenha retomado o crescimento como se esperava. Pedro, como é que você vê hoje Cubatão? Olha, eu vejo Cubatão no geral, eu tenho uma tristeza muito grande, porque existia uma expectativa grande em torno do que a gente ia fazer e a gente não conseguiu melhorar a condição de manutenção das escolas, era ruim, continua ruim. Agora a gente está vendo umas ações de zelo com a cidade, de cuidar da manutenção básica, corte de grama, tapa-buraco, pintura de guia. Uma cidade bem cuidada começa por aí. E a outra coisa que está faltando é, de fato, ações diferentes. Logo no começo do governo também, eu conversei com o dono do McDonald's, ele falou, poxa, passa tanta gente nessa estrada e passa direto. Aqui em Cubatão tem farmácia que podia atender quando eles estão passando, eles saem do litoral norte do estado de São Paulo, viajam 5 horas às vezes para chegar em São Paulo, 7 horas e não tem um posto decente. Por que Cubatão não serve de base? Então teria o McDonald's, podiam fazer horas de lazer no Parque Anilinas, podiam usar as farmácias, o posto de gasolina, podiam consumir. É um público consumidor que passa na nossa porta e a gente rejeita a presença deles. E no domingo, principalmente, a cidade está vazia. Então, atrair esse pessoal para lá, criar uma política de atração do possível, da pessoa que vai gastar um pouquinho aqui, vai fazer gerar a nossa economia, é outra função que a gente está demorando para fazer acontecer. Tem uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Praia Grande ela investiu muito ali no terreno onde tem o shopping Litoral Plaza, né? Ali se investiu-se com outras empresas, grandes comércios. Será que não seria possível, à beira das nossas rodovias, criar um condomínio comercial, digamos assim, já que teremos um industrial? Responda isso em 1 minuto, para que esses turistas aproveitem realmente quando passarem para o Cubatão. Já houve discussões nesse sentido, acabou que o shopping da Praia Grande cresceu demais, a área da Brasterra ali na ilha em Apion era uma área que tinha potencial para esse tipo de uso, a área na interligação também tinha potencial e o próprio depósito do Peralta, depois que fechou ali no Parque São Luís, próximo ao Parque São Luís, são 3 áreas que tinham toda a vocação para isso. Não foi explorada na época oportuna, o dinheiro, o investidor vai para outro lugar onde ele possa atingir o mesmo público. E foi o que aconteceu. Então temos que fazer acontecer agora dentro da nossa cidade. A gente ficou de costas e de porta fechada para toda a possibilidade de receber investimento. A própria verticalização, a cidade não cresceu, não tem prédio e tal. Então a gente tem uma infraestrutura urbana, trazer gente para morar aqui vai melhorar o comércio. Então, o que a gente tem que fazer é aproximar as pessoas daquilo que a gente tem para oferecer para que a cidade volte a crescer, volte a ter vida. A gente está bem triste atualmente e eu faço parte dessa tristeza. Bom, e com essa fala do Pedro, né, querendo que o cubatense realmente viva e reviva Cubatão, que nós encerramos o Embaixada Brasil de hoje. Agradeço a você, Pedro, mais uma vez, estamos sempre de portas abertas. Tiago Dantas, companheiro de todas as horas. Embaixada Brasil, até a próxima.